Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador que está conosco nessa, TLC Filmes. Muito obrigada! E eu vou apresentar para vocês hoje um professor de inglês. Então, todos os nossos podcasts anteriores, nós falamos um pouco sobre a diferença do inglês. Quem fala inglês no Brasil faz aquele curso e chega aqui e passa a entender que não sabe nada de inglês. Então, eu trouxe um professor hoje para falar um pouco essa diferença do inglês, para falar por que às vezes a gente não sabe falar o inglês, que a gente aprende uma vida toda no Brasil. E hoje eu apresento a vocês o André Rosa, nosso professor de inglês. Olá, Lívia, tudo bom? Olá, telespectadores. Ó, muito excitado em falar aqui com vocês. Muito, como chama mesmo a palavra? Esqueci. Feliz de estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui. Eu gostaria, vamos já começar o nosso bate-papo? André, por que a decisão de ser professor de inglês? Na realidade, a decisão foi o destino, né? Eu sempre quis estudar inglês, sempre, assim, desde o começo. Eu falava pro meu pai, vamos aí, quero aprender inglês desde os 10 anos. Daí, quando eu tive a chance de começar a estudar inglês aos 15 anos, comecei, e daí o diretor da escola e os professores falaram, você tem tudo para ser professor. Então, eu fui meio que empurrado naturalmente para esse destino, né? Foi muito legal. E começou, quando você começou com as primeiras aulas, você já entendeu que aquilo dali era o que você nasceu para fazer? E não, passei por muita coisa, já fui... Passou por dificuldade no inglês? Porque eu tenho muita dificuldade, eu falo pra você, porque eu fico assim, meu Deus, será que eu vou conseguir falar isso? Será que eu vou conseguir pronunciar isso? Gente, quem não passou por dificuldade, passou carão, passou mico, não aprendeu inglês. Todo mundo vai passar, todo mundo vai ter que ter a cara de pau, vai ter que botar a cara no sol e falar assim, gente, peraí, vamos lá, vamos tentar nos comunicar, né? E não falar inglês, é uma diferença muito grande. Vamos nos comunicar em inglês, vamos lá, vou bater um papo com um gringo. E isso daí é muito importante, e todo mundo vai passar. Entendeu? Se não passou, é porque não estudou inglês. Né? Graças a Deus, então me sinto mais aliviada agora. Agora eu entendi que eu tô no caminho certo. Tem que passar vergonha mesmo. Olha, a melhor coisa é passar vergonha, porque isso vai ajudar também a você a lembrar. A destravar, principalmente, mas o mais importante, a lembrar através desses micos, muitas coisas que você vai consertar no seu inglês. Sim, entendi. Né? E quando que você falou assim, agora eu vou sair do Brasil e vou treinar meu inglês lá fora? Quando que foi, como é que foi essa decisão pra você? Ela foi uma decisão bem fácil. Já tava doido pra sair do Brasil? Já tava doido pra fazer minha bagagem e ir embora? Não, pra você ter uma ideia, eu sou formado em mecatrônica, então eu era quase engenheiro. Oh, meu Deus. Né? E daí eu tava trabalhando numa empresa, comecei a dar aula de inglês e eu tava ganhando um salário trabalhando 44 horas por semana, das 9 às 5 da tarde, ganhando um salário naquela época era de 1.000. E tava dando aulas de inglês à noite e ganhando 1.200 trabalhando 15 horas por semana. Nossa, que diferença. Então, naquela época, tá, gente? Sim. Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas isso é um pouquinho lá atrás. Tempinho atrás. Um pouquinho lá atrás. Não vou falar que são 30 anos. Não quero expor a minha idade. Né? E daí apareceu, eu já dava aula, daí o diretor da escola chegou pra mim e falou assim, André, você precisa melhorar um pouquinho, você precisa ir pra próxima fase, que é o que eu falo, aprender inglês é pular fase, é jogar Mario Bros, é jogar Pitfall, aqueles que são mais velhos sabem quem é, né? Mas é passar a frase. Mas é passar a fase, né? E daí ele falou, André, você tem que ir pra próxima fase. Você tem que chegar na fluência mesmo. E daí foi que eu decidi pedir demissão da empresa e com o dinheiro da demissão, porque na realidade eu pedi pro meu gerente me demitir e assim eu recebia todo o dinheiro. E daí eu fui para Londres fazer um curso de inglês avançado e tirar as minhas certificações em Londres. Nossa! E daí começou o perrengue. Aí começam todos os perrengues que todo brasileiro passa. Então, se vocês acham que vocês estão passando perrengue, se vocês acham que vocês estão passando perrengue aqui, que chega aqui nos Estados Unidos e eu não entendo nada, eu era professor de inglês. E assim, esses perrengues que vocês passam aqui de eu não tô entendendo nada, eu passei lá.
Como professor de Nossa, inglês. E como professor de inglês. Então a gente tá no caminho certo, hein? Tá no caminho A certo. gente estamos todos no caminho certo. A gente passa perrengue mesmo até aprender o inglês fluente, até ter a fluência no inglês. Você consegue imaginar eu, como professor de inglês, chegar em Londres? Primeira coisa, qual é o primeiro lugar, qual é o primeiro contato com o inglês que você tem na hora que você chega num país? É no aeroporto, né? Primeira coisa, Isso. foi uma pergunta simples. Can I see your passport? E eu assim, oi? Can I see your passport? Peraí, não, isso... Can I see your passport? Ah, ok. Ah, ok. E eu assim, É porque não... quando fala rápido, né? Então, e daí agora eu vou quebrar uma das primeiras coisas que o brasileiro tem na cabeça e vocês têm que mudar. Ai, fala, por favor, preciso. Americano não fala rápido. Então é eu que entendo mal mesmo. Na realidade, eles linkam as palavras. O que é linkar as palavras? O brasileiro, ele fala palavra por palavra. Can I see your passport, please? E ele tá esperando ouvir isso. E o americano faz o que? Ele linka. Ele linka. Can I see? Can I see? E vira um som totalmente diferente. Can I see? Sim. Can I see? Sim. E isso daí... Ele junta todas as palavras numa frase só. E daí eu vou falar, o brasileiro fala a mesma coisa. Sim. O brasileiro faz a mesma coisa. Ele não fala, o brasileiro faz a mesma coisa. É. O brasileiro faz a mesma coisa. É. Entendeu? Então, essa é uma grande coisa. Pra quem quer melhorar, então, tirar esse negócio que eles falam rápido e daí falar, não, eles linkam as palavras. E daí você começa a falar assim, os meus alunos, por exemplo, quando eu ensino pra eles sobre linkar as palavras, eles falam assim, André, eu não acredito que em 3 meses eu comecei a entender filmes. E daí eles assim, tô começando a entender os americanos. Tô começando a ver aquelas palavrinhas que eu não entendia que era a preposição, porque eu mudei o jeito de entender como eles falam. Isso ajuda muito. Demais. E daí aconteceu isso no aeroporto. Eu não conseguia. E você entendeu que agora eu preciso destravar literalmente o inglês e agora eu vim pra cá pra isso. Só que eu tinha que ter um ser iluminado. Tem que ter alguém para te mostrar o caminho das pedras. É, e quem foi? Esse foi um professor. Na realidade, foram 2 pessoas. A primeira foi. Essa é uma história engraçada. Amo histórias engraçadas. Porque eu tava. Aquela coisa, os amigos, tá? Daí. Qual é o medo de qualquer brasileiro? Falar o telefone. Sim, sempre. Sempre. Quando toca, meu coração já dispara. Eu já tô com um tique-tique nervoso, a mão já sua. Eu já fico... Mas eu fico, vou respirar fundo e vou falar meu inglês. E foi. E a mesma coisa aconteceu comigo. Ele era britânico, ele me ligou. E aí, André, tudo bem? Você não saiu ontem, né? What did you do last night? Eu entendi muito bem o que você fez ontem à noite, né? E daí foi aquela coisa. Aí, no inglês, bem aportuguesado, tá? Então, I stayed at home and I watched TV. Você entendeu? Tudo, entendeu? Entendi. Ele assim, hã? Daí, o brasileiro é aquela coisa, né? Adoro essa parte, essa é a melhor parte. Daí que você vai e você fala assim, I stayed at home, daí você aumenta o ed, o e. Você já começa a dar aquela aumentar, fazer o agudo pra pessoa entender. Pra ele entender que eu tava falando passado. Sim. Né? I stayed at home and I watched TV. Dele assim, oi? Não entendi, André. Eu falei assim, mas how come? Assim, como você não tá me entendendo? Ele falou assim, não, André, não tô entendendo. O que eu estou entendendo é I stay at home and I did TV. Ou seja, a frase eu fiquei em casa e o que eu fiz TV. Pra ele não fazia menor sentido. Daí eu falei assim, daí eu caí naquela mesma coisa que o brasileiro. O cara não me entende. Agora eu mudei. Não é eu que não entendo o americano e assim, ou o gringo, e sim o gringo que não me entende. Daí eu cheguei super deprimido na aula. Deprimido também não exagera, né? Mas... Cheguei super mal. Super mal, né? Mas daí cheguei lá, daí eu falei, professor, e aí? Por que essa pessoa aqui não me entende? Eu falei, ele falou, tá errado. Ele falou, não tá. Só que você tem que tirar a sua pronúncia de português. Você tem que acabar com o seu sotaque de português. Eu falei assim, como assim? Olha a diferença entre a frase I stayed at home and I watched TV e I stayed at home and I watched TV. O sotaque.
Porque o E não é pronunciado. Enquanto o brasileiro vai lá e coloca o E bem forte. É. E daí, desculpa, acaba com tudo. E isso acontece muitas vezes. E aí daí foi que eu comecei, daí veio... Aí vem a segunda... Primeiro foi meu amigo, foi um Deus, que ele me mostrou que eu tava errando nisso, e daí o segundo foi o professor. Ele falou assim, André, você só tem que melhorar o seu sotaque. Sim. E como você vai fazer isso? Fazendo um curso de pronúncia e fonética. Então você fez um curso de pronúncia e fonética para poder. Eu acho que eu preciso de fonética. Exatamente. pronúncia. E daí eu vou te falar melhor ainda. Depois você faz o curso de pronúncia e fonética, você aprende qualquer língua em qualquer momento. Sério? Porque ela segue em regras. Você segue sons. Então, por exemplo, se eu falar pra você que T mais I é ti, em português você super entende. Sim. Agora, em inglês, se eu falar pra você que T mais I é she, daí você fala, peraí, só que o símbolo que a gente usa para representar o SH, ele é internacional, é um símbolo só. Então, quando você ouve o T mais I é X, você bota o mesmo símbolo do CH do Brasil. Sim. E isso te ajuda a aprender qualquer outra língua. Japonês, Ah, mandarim, entendi. alemão, porque todas elas vão usar o mesmo sistema. Nossa, e foi aonde você destravou aí? Ah, eu comecei, nas primeiras aulas já começou a mudança. E o único problema, eu demorei demais para descobrir isso. Ah, entendi. Ainda como professor de inglês o tempo todo, esse período todo no Brasil, você não sabia disso. Nunca ninguém me falou que eu tinha que melhorar minha pronúncia, aprender que A mais U é O. A mais U é O. Você sabia que A mais U é O em inglês? Não. Como você fala filha em inglês? Daughter. A mais U é O. Olha o A, U aí. Como você fala agosto em inglês? August. August. A August, mais yes. U, August. August. Ah, é O mais U. É A mais U é O. August. Eu não E- sabia disso. e daí quando Aprendi agora. Quer ver? Você vai melhorar mais uma, né? Austrália em inglês. Austrália. Austrália, só tem o tre. Austrália. Aham, mas Austrália. viu como que o O mudou a sua vida? Já. E toda vez que você vê, mas quase sempre, tá, gente? Não é todo momento, tem umas regrinhas todas, mas Gente, que isso você começa incrível. Então você aprendeu tudo isso em 2 meses. 2 meses? 2 meses mudou minha vida. O ED, aquele... Por que não é stayed? É porque o brasileiro... Quando você vai aprender sobre verbos em português, né? Vai lá, vamos lá aprender verbos. Verbo no passado. Eu participarei. O rei vira forte. Sim. Eu irei, eu irei. né? Farei. Né? Ele O fará. E É fica sempre a última sílaba. Sim. Em inglês, quando aparece uma coisa a mais, que seria o ED, que seria para mostrar o passado, A gente meio que engole, né? Tem além que- de engolir, continua a sílaba forte sendo a mesma palavra. Então, watch. Agora eu vou aqui. Watch. Engole o E, menina. Não pronuncia o E. Não existe esse E. Esse E não existe. Engole o E e vai direto pro D. Então, você pronuncia watched. What? É isso. É isso! Pronto! Nossa! Gente, que incrível! Work. Agora faz a mesma coisa. Repete work. Work. E agora Work. coloca o D. Pronto. Seu inglês já melhorou 100% no ED. Gente, que incrível! Olha, eu não sabia! É assim que funciona. Gente, eu preciso de um curso desse pra ontem! Então é assim que funciona. E você daí... E quanto tempo você passou em Londres? Eu morei 2 anos em Londres. E como é que foi a adaptação lá? Sair do Brasil, calor, tudo mais. Como é que foi a adaptação em Londres? Isso foi assim... Eu vivo em qualquer lugar, né? Já passei por 70 países, né? Sério? Já. Não acredito. Eu gosto de bater perna. Eu gosto de ver lugar novo, adoro experiências. Então, quando eu cheguei em Londres... Nossa, que incrível! 70 países? 70 países. E qual foi o país mais louco que você conheceu, assim, que você fala, nossa, que loucura, amei isso aqui é o país que eu voltaria com certeza. É Londres.
Londres é minha casa. Então você se apaixonou por Londres. Sim, pode estar frio, pode estar calor, pode estar todas as transformações que acontecem na cidade, toda a loucura da cidade. Eu sou muito cosmopolitano, né? Sim. Nasci, morei em São Paulo, Sim, centro. então gosta Gosto daquela daquela bagunça, setor né? caótico. Gosta de tudo caótico ali, Gosto, né? porque isso faz me dar uma energia muito legal, né? Sim. Então Londres foi, a segunda foi Tailândia. Nossa, doida pra conhecer. É uma loucura, é um mundo que você fala assim, saí do Brasil e fui pra Lua porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, Tailândia, comida. sério? É. E a comida lá? Você se adaptou? Conseguiu comer? Ah, sim, eu comia Eu de sou muito tudo. chata pra comer, então... então eu tenho muito medo de ir pra esses países e chegar lá e falar, eu vou passar fome. Ah, eu não passei, eu comi formiga, eu comi grilo, eu comi rã. Eu sou apaixonado por rã, então eu não posso nem falar que eu já comi rã no Ai, Brasil. sério? É, então eu comi tudo isso, Meu Deus, experimentei eu pensando aqui, como é que é crocodilo. comer rã? E o gosto é parecido com o quê? É uma mistura de galinha com porco, mais ou menos, né? Então eu acho que eu vou gostar. Né? É bom. Eu pegar aquela coisinha crocantinha, aquela perninha pequena. Gente, eu acho que eu vou adorar. Aham, é muito. Ai, que Aquele negócio, é incrível. você conseguir controlar sua cabeça. Sim, Você, você entender que você tá num lugar diferente, você precisa conhecer a cultura. você conseguiu se imaginar comendo formiga? E você pegar assim e falar, meu, eu vou colocar formiga, aquele negócio crocante, com aquelas perninhas. É uma coisa diferente. Então você tem que preparar a cabeça para poder fazer isso. Cara, você só preparou a experiência. cabeça pra isso, pra essa experiência? Sim. Gente, que loucura. Você tem que abrir assim a cabeça e falar, meu, peraí, eu quero experimentar, peraí. Que sabor que tem isso? Que isso vai fazer? Vai fazer uma mudança grande na minha vida? Não vai, mas eu posso falar, tá, eu entendi, eu senti o sabor, eu sei como que foi, as perninhas passando na boca e tudo mais, mas E foi. gostou da cultura lá da Tailândia? As Ah, pessoas? assim, foi diferente. Você conseguiu se comunicar? Sim, É, porque o inglês... por isso que é bom você saber inglês. Aprendi um pouquinho de tailandês. Naquela época, aprendi o que eu precisava, fazia. É o que falaram. Ah, André, tô aqui nos Estados Unidos, preciso comprar uma água. Vou aprender os números, vou saber. Aprendi os números, aprendi as palavras, aprendi a pedir, aprendi a falar bom dia, boa noite, mas fiquei bem no simples, porque eu não estudei para isso. Ah, entendi. Mas o inglês, o tempo inteiro, ele salva você em qualquer lugar do mundo, né? Tem gente Por que... isso que é ideal você saber o inglês. É ideal pra qualquer Gente! coisa. Pra qualquer coisa. E eu posso te falar um negócio? Ah, possivelmente um monte de gente tá ouvindo aqui e deve estar pensando assim, tá, fiz faculdade 5 anos e agora eu tô aqui e não tô usando mais. Eu estudei 5 anos de inglês e ele nunca vai sair de mim. Porque em qualquer lugar do mundo que você for, inglês você vai usar, gente. É. Olha a vantagem. É uma É vantagem. por isso que eu falo, eu nunca vou desistir de ser fluente no inglês. Nunca vou desistir. É só pra pessoa ter uma mente muito pequena. Porque o inglês, ele é mundial. Oh. Qualquer lugar do mundo que você for, se você souber o inglês, você vai se defender. Qualquer lugar do mundo, não, né? Qualquer lugar do Instagram, qualquer lugar. Tudo aparece em inglês. Tudo vai aparecer uma hora pra você em inglês. Sim. Então é muito. E é muito bom. E ferramentas hoje em dia nós temos, né? Hoje em dia você não precisa somente fazer um curso para aprender inglês. Hoje em dia tem milhares de ferramentas que podem te ensinar a falar o inglês, a se defender e depois você pode melhorar isso. Mas Sim, tem com muitas certeza. ferramentas. O YouTube tem essas ferramentas. Tem. Tem muito videoaula. Tem professores igual o André. O André tem no Instagram. Você tem canal no YouTube? Tem o André? canal do YouTube também. Ah, então fala qual é o seu nome no Instagram. Nos três, tá? YouTube, Instagram, minha página na internet, todos eles são a mesma coisa. É teacher, Ele me ensinou. Teacher. né? Teacher André Rosa, tudo junto.com.br. Ótimo. Tá? Então é Então lá. vai lá, segue o André, gente, não esqueça, ele além de tudo, ele faz uns pequenos vídeos ensinando vocês a falar o inglês, a se defender, a entender um pouco, fala sobre a fonética, fala sobre de tudo um pouco. Então vai lá, segue o André, eu quero ver vocês indo lá pra vocês dar muito like naqueles vídeos que são poderosos. Eu acabei de assistir um antes de começar. Eu vou dar uma dica, vai procurar da Angelina Jolie. Daí você vai entender tudo que a gente tá falando mais ou menos aqui, você vai ver tudo em 2 minutos
minutos você vai falar assim, como assim? Eu tô aprendendo com a Angelina Jolie aqui nesse Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha, é bem divertido. André, e quando você saiu de Londres e veio para os Estados Unidos, ou você saiu de Londres e foi pro Brasil? Não, eu saí de Londres, voltei pro Brasil. Lá foi onde que daí eu falei, agora eu sou professor de inglês particular. Tá, então eu voltei, saí de Londres, já tinha estudado fonética, voltei pro Brasil. Fiquei lá um tempo, o Brasil tava ótimo, eu amo o Brasil. Eu amo Eu também. amo o Brasil, Eu amo também. Eu sim. voltei lá depois de 5 anos sem voltar. Eu voltei lá e eu tô apaixonada. Eu amo. Isso, e quando eu voltei pra lá, o Brasil tava num momento ótimo. Assim, foi a época que começaram todos os carros novos. Então, assim, então foi muito prazeroso voltar pro Brasil e ficar no Brasil. E daí eu criei minha marca, André Rosa, lá no Brasil como professor de inglês. Tive escola de inglês lá, tudo. E daí, em 2015, começou a dar umas chacoalhadas. Gente, não adianta, vou ser bem honesto. Primeira coisa que o pessoal corta é curso de inglês, É. né? E eu fui uma das Começa a primeiras cortar coisas. os gastos. Eu falei, gente, 2015 não vai ser ano fácil aqui. Eu vou ficar aqui, passar perrengue ou eu vou dar uma volta pelo mundo de novo? Vamos dar uma volta pelo mundo, que eu tô sem fazer nada Vamos ali bater mesmo. perna. Vamos ali bater perna. Vou Vamos respirar novos ares. Vou treinar meu inglês. Exatamente. Daí eu dei uma voltinha e continuando dando aula, continuando com os meus alunos. Então, já desde 2015 eu trabalho online já. Sim. Daí eu virei nômade digital. Trabalhava, fazia tudo, viajando pelo mundo. Olha que legal, Né? que bacana. Meu computador sempre debaixo do braço, indo com. Gerando inveja, né? Então, daí, nesse momento, eu passei aqui nos Estados Unidos para comprar Pra microfone. Pra comprar iPhone. Comprar... Não. Foi. A nova versão. Já tinha as outras, mas eu precisava de uma nova versão, mais moderna. Passei, trocar de computador, comprar o microfone, várias coisas desse jeito. Daí, depois fui pra Europa, fiquei dando uma volta na Europa e fui morar na Tailândia. Morou na Tailândia? Eu morei 6 meses. Nossa, que bacana. Nossa, deve ter uma bagagem cultural enorme. Divertidíssimo. Ai, eu E é um adoro. monte de bagunça, um monte de mico, um monte de E você morou aonde? Tipo, num apartamento, num quarto? Como é que foi isso, essa experiência de morar lá? Foram 3 fases, né? Quando você chega, você sempre tá meio assim, pra onde eu vou, o que eu vou fazer, quando eu vou, né? Imagino. primeira... Porque tudo tão diferente, Tailândia, Brasil, tudo diferente. Eu já pesquisei sobre lá. Eu tenho uns lugares paradisíacos lá. E principalmente que você não tem referência de brasileiros. Sim. Você não consegue achar uma comunidade brasileira lá. Assim, mais em Bangkok eu consegui achar umas pessoas, mas muito pouco. Você não tem referência. Não tem Sim. ninguém que fala assim, André, vai pra Tailândia e na Tailândia você vai encontrar um amigo tal meu que mora lá. Não tive. Totalmente diferente dos Estados Unidos, né? Exatamente. Daí então eu morei daí no hotel, primeiramente. Então eu ia de hotel em hotel até achar. Depois, então eu fui conhecendo. Passei por Phuket, passei por por Patong, que são umas cidadezinhas lá, até que eu achei Nai Harn. Finalzinho de uma ilha, lindo, cheio de russo. Sério? Assim, né? Era um monte de russo, tudo. E daí lá eu aluguei uma casa na montanha. Então, agora vem a parte gostosa. Era uma casa no topo da montanha, toda branquinha, com uma piscina, toda Ai, de meu Deus. vidro. Mas lá era muito barato. Pra você ter uma ideia, eu gastava... Agora, no mês por mês, eu gastava no máximo $1.200 pra viver lá. Com tudo pago? Casa, comida? $1.200, $1.400. Eu tava vivendo bem. Ai, E era uma delícia. vontade de fazer a chamada e correr pra Tailândia. Só que você tá muito mais longe da família, você tá muito mais longe dos Sim. amigos, são 12 horas de diferença. Então, Sim, enquanto você tá sim. acordado, tá todo mundo dormindo, Nossa. né? E foi divertido. Eu acho que a maior dificuldade foi essa na Tailândia. De Sim, ficar família muito- e amigos, sempre, É. né? Pra você ter ideia, em 6 meses eu conheci um brasileiro. Nossa. Eu vi um brasileiro passar, na realidade ele me seguiu de moto, porque ele falou assim, esse cara sabe onde ele tá indo. Daí quando ele parou, eu falei assim, você tá me seguindo? Ele falou, todo. Eu falei, mas você é brasileiro? Sou. Eu falei, gente, como assim? Porque ele tinha acabado de chegar, ele tava chegando também meio perdido. Pra onde eu vou, o que eu vou fazer na cidade? Ele falou, aquele Ai. cara ali tem cara de quem sabe. Né? Ai, que bacana. Então, Mas aí, depois de 6 meses, falou, vou pegar minhas coisas. peguei as coisas, voltei pro Brasil, passei aqui nos Estados Unidos de novo.
Vou dar um pulo lá de novo. E daí foi que daí eu casei. Daí casei aqui, porque eu já tinha conhecido, já tava tudo... Tinha passado, né? Conheci o meu ex-marido aqui. E daí fiquei aqui, fiquei 6 meses. A hora que eu tava indo pra Berlim, ele, não, fica aqui, casa comigo e fica aqui. Sim. E daí eu casei e fiquei, mas ele me interrompeu, não fui pra Berlim. Né? Mas foi ótimo, foi um casamento. Foi casamento, foi tranquilo, foi tudo de boa. Isso. E quando decidiu separar, foi tudo tranquilo também? Foi, não. Nunca separação é tranquila, né? Quem já separou... Quem já separou sabe. Né? Não foi tão tranquilo, mas foi ótimo, não. Nos conversamos, temos tudo certinho. E aqui estou nos Estados Unidos. E o que você, assim, aqui, agora, nesse momento, o que você acha, assim, da oportunidade de estar aqui? O que você gosta daqui? O que mais te atrai nos Estados Unidos hoje? Gente, eu nunca imaginei que eu ia morar nos Estados Unidos. Era o único lugar na minha vida que eu nunca passou pela minha cabeça. Sério? Era totalmente... Morar em Miami, então... Desculpa. Eu não vou morar em lugar de mochileiro. Eu pensava assim, né? Eu imaginava isso, sim. E nunca passou. Sempre Europa. Era por isso que eu sempre estava na Europa, viajando na Europa. Porque lá era o lugar... Eu adoro a Europa, por causa que você vai pra um lugar, vai pra outro, é tudo diferente. É tudo de trem também, dá pra você andar a Europa todinha, toda, pegar um trem. mochilada, fazer várias coisas. E eu sou uma pessoa, como eu falei, eu gosto de experiências, eu Sim, gosto de sentir novas por isso que comidas, por novas isso que eu coisas. Tô te perguntando como é que é a sua experiência de morar aqui, porque aqui não é igual à Europa, aqui é totalmente diferente. Exatamente, isso eu sinto falta. Mas, gente, é o país da oportunidade. Entendeu? Em todos os outros países que eu vivi, as oportunidades elas estão lá, mas elas são muito mais difíceis de galgar. Aqui você, além das oportunidades, você tem as facilidades. Você chega aqui, gente, você compra um carro muito mais fácil. Você compra uma casa muito mais fácil. Você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor aqui. Principalmente para os brasileiros, né? Isso daí eu notei muito quando eu voltei pro Brasil, que eu falei assim, nossa, como as coisas são difíceis no nosso país. Você acaba vendo e não é diferente. Amo Londres. Amo. Mudaria para lá hoje? Mudaria. Mas eu sei que lá não vou alcançar nem um terço do que você alcança aqui. Ou seja, sim, Estados Unidos é o país das oportunidades, é o lugar onde você consegue várias coisas, você consegue evoluir como pessoa. Profissionalmente. Gente, falou inglês, então, o leque se abre. Sim. Entendeu? Vamos pensar assim. Você está fazendo negócios com brasileiros. Qual o tamanho da comunidade brasileira? Ela é grande, mas ela é limitada. Agora, qual o tamanho das pessoas que falam inglês? É o mundial. É os Estados Unidos inteiro. Não, e você pode trabalhar até pra fora, se você quiser. Se você tiver... O campo é farto. É farto E demais. essa a diferença. É o país das oportunidades com a língua das oportunidades. Então vocês já sabem, né? Quer falar inglês, já tem o André Rosa aqui pra ajudar vocês. Né? E assim, é só ir em frente. É falar, gente, entendi. É pular a fase, eu tenho que descobrir as fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. E vamos lá, eu tenho que chegar lá. Vou chegar lá e isso daí vai te ajudar a um mundo de oportunidades. E hoje, o que você faz hoje? Você é professor de inglês, somente isso, André? Adoro essa pergunta. Sim. Porque eu tô tentando seguir outras. Eu falo, se tudo der errado, gente, eu vou ter que entrar numa aula de polidense. Não, exclusivamente eu sou professor de inglês, né? Então eu tenho só isso, eu faço isso. Essa é a minha profissão. E também tem de muito português. brasileiro, e tem muito brasileiro que te procura com essa urgência de falar inglês porque precisa trabalhar, porque precisa falar, porque tem. Todo dia. Sério? Sua agenda é cheia. Tem os vários tipos, né? Sim. Sempre tem vários tipos de alunos me procurando. Então tem aluno que chega para mim, eu tenho uma entrevista de emprego semana que vem, eu já falo inglês e não estou me sentindo seguro. André, como você vai me ajudar? Vem cá que eu vou te dar 15 horas de treinamento para entrevistas, somente. E daí eu vou treinar então a entrevista. Em vez de dar aula de inglês para ele, não, vem cá.
Dá a mão aqui, vem cá que vamos praticar as perguntas. Entendi. E daí eu vou usar técnicas de como a pessoa responder as perguntas da melhor forma. E ele já vai começar a fazer o quê? Uma revisão de tudo que aconteceu na vida da pessoa. A hora que ele chega na entrevista, ele tá preparado para responder tudo em inglês. Entendi. Porque qual é o medo da pessoa? Você sabe qual é o medo da pessoa numa entrevista? Em inglês? É falar errado? É não saber o vocabulário. Sim. Se você já treinou o vocabulário, você vai chegar lá com confiança para falar. Não, e eu tenho muito medo, no meu dia a dia, eu tenho muito medo de falar errado. Só que uma vez eu fazendo aula, a professora falou assim, não tenha medo de falar errado, fale. Só fale, porque se a pessoa, o americano, ele tem muita paciência. Se ele, claro que não numa entrevista, mas no seu dia a dia, se ele vê, ele pode ali sutilmente falar certo para que você entenda qual é o correto. Então, eu acho que isso é a diferença. Eu gosto do americano por conta disso, porque eles têm uma maneira e eles tentam entender a gente. Eu não sei, né? Mas eles... Cara, eu não sei, mas é tão gratificante quando você pega pra conversar com o americano e ele vai dando um jeito de te corrigir de uma maneira tão carinhosa, tão educada. Eu acho isso muito bacana. E é isso é o que faz todo mundo melhorar o inglês. É, Sim. exatamente. Lembra que eu falei, meu, bota a cara no sol. Sim. Bota a cara no sol, vai lá, vai conversar, não se importa. O americano vai te ajudar, Sim. né? Vai te ajudar. Mas é o que você falou. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante. As pessoas têm medo do americano. Fala assim, eu não tenho amigo americano, eu não tenho. Gente, vai pra academia, sem o marido e sem as amigas que falam português. Vai sozinho, vai sozinha. Sem o fone de ouvido. Sem o fone de ouvido, exatamente. Abra-se seja mais aberto para deixar as pessoas entrarem. Elas Sim. vão vir normalmente. Até porque se você... Eu penso assim, André. Se você andar num meio que só existe brasileiro, quando que você vai treinar o seu inglês? Ou somente latino, eu moro em Miami. É, nossa. É mais fácil sair de lá falando espanhol. Meu espanhol tá melhorando. Uma maravilha, né? Mas só que você vai ter que... Mas eles estão ali. Sim. Eles existem em Miami, estão ali no meio. Só que se você ficar só com latino, você só vai falar espanhol. Então, vai lá procurar. Então, é tudo você mudar um pouquinho o jeito como você vai. E o legal dos Estados Unidos é que ele dá essa oportunidade para você. Dependendo de onde você esteja, você consegue... Você tem a sua língua, que é o português, mas você consegue aprender inglês e espanhol. Aham. De uma vez só. Você aprende os dois e vai pra frente. Ai, gente. Nosso bate-papo de hoje tá incrível com o professor de inglês, André Rosa. Gente, procura ele lá no Instagram. Eu vou pedir pra ele agora, antes de encerrar, uma história engraçada. Eu quero uma história engraçada sua. Essa todo mundo acha que passa, né? Uma vez eu tava no metrô de Londres, né? Ai, eu sou louca pra conhecer Londres. Né? Foi muito engraçado, né? Porque era Halloween, né? Primeiramente, vamos lá. A cultura deles eles não olham pra você dentro do subway, do metrô, não olham pra você. É uma coisa muito... E eu tava todinho maquiado, né? Com um amigo também totalmente maquiado, de capa e tudo mais. E daí a gente tava lá falando em português e que não sei o que lá, né? Daí eu e meu amigo assim, nossa, olha o cabelo daquela menina. Não dá vontade de botar fogo? Daí ela olhou assim pra nossa cara. E se botar fogo, bote direito. Né? Sério, em português. Então essa... Meu Deus, aonde a gente vai, a gente tem um brasileiro, né? Gente, olha, é praga. A gente encontra ele em tudo quanto é lugar. E eu imaginava assim, meu... Eu falo isso com a minha filha. Eu falo, toma cuidado, Luísa. Mais fácil às vezes você falar inglês do que português. Toma cuidado. A gente tava voltando do Brasil na fila lá da imigração. Aí a minha filha tá em português. Meu Deus, mas esse homem tão velho com essa menina tão nova. Meu Deus do céu, ele parece pai dela. Eu falei, Luísa, fica quietinha, fala baixo, fala baixo, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Porque eu falei assim, Luísa, é todo mundo brasileiro. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, Luísa, só você olhar direitinho que você vê, parece que a gente se sabe. Sim, vejo sinais que existem os sinais ali que o brasileiro tá por perto. Ai, gente. E eu quero que você deixe uma mensagem motivacional, principalmente para quem tá querendo aprender inglês.
uma mensagem motivacional pro telespectador que tá em casa, que tá se perguntando como eu vou falar inglês. Perfeito, então tá. Olha, posso fazer duas? Pode? Fica à Pode. vontade. Tá, então primeiramente, tá? Olha, inglês não é português. Então, assim, aprenda isso. Inglês não é português. Já repete com você aí, inglês não é português. Por quê? Você aprender inglês lendo do jeito que a gente lê com a fonética brasileira, você nunca vai conseguir entender o americano. Aprenda isso, sabe? Para explicar isso melhor ainda. Quando você está começando a falar espanhol, você copia o som do espanhol. E o inglês tem que fazer a mesma coisa, tá? E a outra é: if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Ou seja, se você aprender a ouvir corretamente como eles falam e aprender a falar corretamente como eles falam, a hora que você falar corretamente, você também vai ouvir corretamente. Então, as duas coisas estão linkadas. Então, if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Simples assim. Né? Gente, que bate-papo incrível. André, muito obrigada por participar, Obrigado você, gente. Esse Lívia. é mais um Pod Gringa. Eu tô muito feliz, muito, muito feliz de ter recebido, porque os outros podcasts anteriores, a gente sempre entra naquele, mas a gente fez curso de inglês no Brasil e chegou aqui e entendeu que não falava inglês. Então, um professor de inglês veio para falar que aconteceu a mesma coisa com ele em Londres e explicou da onde ele conseguiu melhorar isso e transformar essa situação numa situação bem melhor. Hoje em dia ele é professor de inglês aqui e ele vai te ajudar a destravar, a tirar esse seu medo, a melhorar a sua fonética e entender. Vamos entender, gente, escutar melhor para falar melhor. A partir do momento que você escuta melhor, você fala melhor e depois escuta melhor. Então, muito obrigada, André. Foi um prazer estar com você. Prazer pra você, Lívia. E fala, vamos falar mais uma vez da sua rede social? Vamos. Então tá, é muito simples, é teacherandrerosa.com.br, tá? Vai lá, procura. Tantas mídias, YouTube, Instagram, Facebook e também o site são os mesmos. teacherandrerosa.com.br, não tem como errar, tá bom? E esse é mais um Pod Gringa. Até mais, gente. Até o próximo. Obrigada, André. Obrigado a você, Lívia. Até o próximo, pessoal.